galera, começamos segunda aula da disciplina de Mecânica Geral. Na aula 1 nós falamos de força nos planos, agora nós vamos trabalhar a decomposição e a operação vetorial com forças no espaço. Quando nós falamos agora de forças no espaço, nós vamos estar trabalhando num espaço tridimensional, semelhantemente ao que nós vimos no plano, a representação vetorial é uma setinha, só que agora é importante definir os pontos de início e final, e esses vetores agora eles têm coordenadas y, x e z. Eles continuam representando grandezas físicas como deslocamento, velocidade, aceleração, força, momentos, tensões, etc. E eles por natureza, eles são definidos por sua intensidade, que é equivalente ao módulo, sua direção e sentido, que são dados pelas retas diretoras no caminho. Então, por exemplo, a direção aqui pode ser interpretada como a direção entre os pontos A e B. E o sentido é que ele está indo do ponto B para o ponto A. Ele pode ser invertido do ponto A para o ponto B, que manteria a mesma direção, mas inverteria o sentido. Essa noção que nós vamos trabalhar. A definição vetorial no espaço, partindo de dois pontos, é uma operação da álgebra vetorial que um vetor que vai de B até A, ele é somente as coordenadas do ponto final subtraído das coordenadas do ponto inicial. Então, seria A menos B, x de A menos x de B, y de A menos y de B, z de A menos z de B. Quando a gente fala aqui no espaço 3D, é importante a gente fazer a definição de três coisas. A norma, o módulo, a intensidade do vetor é um procedimento análogo ao teorema de Pitágoras, é um procedimento análogo ao que nós vimos para forças no plano. Então, se eu tinha aqui o módulo era a raiz das coordenadas x e y ao quadrado, aqui nós temos que a coordenada x ao quadrado mais a coordenada y, e agora também nós temos a coordenada z, que é um zzinho ao quadrado. Nós temos também a definição do vetor com a mesma direção do vetor original, só que com módulo unitário, ele tem uma intensidade 1. Como se obtém isso? Isso é obtido dividindo as coordenadas do vetor original pelo seu módulo somente. E nós temos a definição que o vetor no espaço é dado por três ângulos diretores que dizem respeito às proporções que eles vão ter nos eixos coordenados. Então, tem um ângulo diretor alfa, um ângulo diretor beta, um ângulo diretor gama. O cosseno de alfa vai estar referente à coordenada x, o cosseno de beta à coordenada y e a coordenada z relacionada ao cosseno do ângulo alfa. Vamos começar aqui trabalhando com esse exemplozinho aqui, onde nós precisamos só decompor essas forças e fazer a operação da resultante. Observe que nessa figurinha nós já temos as definições dos vetores já desenhados. Aqui nós temos um triângulo proporcional e aqui nós temos os ângulos diretores. Nós vamos resolver isso agora. Vamos lá. Para o vetor F1, nós temos que F1 na direção x, F1 na direção y e F1 na direção z. Olhando essa figurinha aqui, observe que F1 não tem componente na direção x, ele está todo contido no plano YZ. Na direção y, ele vai na direção positiva, enquanto na direção z ele está na direção negativa. Nós não temos um ângulo aqui definido, mas temos uma relação de semelhança de triângulos. Observe que para esse triângulo, essa terna pitagórica 7, 24 e 25, a coordenada y é paralela ao 7, que seria equivalente ao cateto oposto desse ângulo, e para a coordenada z, ela é proporcional, é paralelo a esse cateto aqui com 24 de altura. Então, na coordenada x, a gente falou que ela é 0 libras, aqui nós temos em libras. Na coordenada y, nós temos a intensidade, 630, proporcional a esse aqui, 7 dividido por 25, que seria equivalente ao seno do ângulo. E aqui nós temos, na direção z, ele é negativo, 630, 24 dividido por 25. Com isso aqui,
nós já temos que f1x igual a 0, x, f1y, resolvendo essa expressão, vai ser 176,4 libras, e f1z foi menos 604,8 libras. Analogamente, quando a gente vai fazer o vetor F2, é um processo mais simples ainda, porque nós temos todos os ângulos informados. Então, na direção X, o ângulo diretor é 60 graus. Na direção Y, o ângulo diretor é 135 graus. E na direção Z, o ângulo diretor é 60 graus também. Então, aqui nós já temos diretamente os ângulos diretores. Então, nós temos que F2x vai ser 250 vezes cosseno de 60 graus, F2y 250 cosseno de 135 graus, e F2z vai ser 250 vezes cosseno de 60 graus também. Esses valores aqui, eles vão dar 125 libras menos 176,78 libras e 125 libras. Pegando esses valores aqui, para calcular a resultante vai ser F1 mais F2, que seria pegar F1x mais F2x, F1y mais F2y, F1z mais F1z. O nosso vetor resultante aqui, ele é 125 libras menos 0,38 libras e menos 479,8 libras, cujo módulo, calculando o módulo dele, é 495,81 libras. Essa é a força resultante. E nós podemos definir também o cosseno diretor. Os cossenos diretores, eles vão ser dados pelo arco cosseno da componente dividido pelo módulo. Então, nosso alfa vai ser 75,40 graus. Nosso beta vai ser 90,04 graus. E o nosso gama vai ser 165,40 graus. Então, temos aqui, acabamos de determinar os ângulos diretores e o módulo do vetor. Então, resolvemos esse problema aí, com decomposição simples de forças no espaço, de maneira bem simples, a gente conseguiu trabalhar. Beleza? No nosso segundo problema aqui, é um procedimento análogo, só que agora nós temos as definições por pontos. Então, nós precisamos escrever os pontos. Depois de escrever os pontos, nós precisamos escrever os vetores, escrever os versores e, por fim, fazer a operação. Então, vamos lá. Nós temos aqui a definição. Nós conseguimos saber as coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C, do ponto D. Vamos escrever o vetor AC e o vetor BD. E nós temos a intensidade desses vetores. Vamos resolver. Então, vamos lá. Pegando as coordenadas dos pontos aqui, nós podemos escrever que o ponto A é dado por... Observe que a coordenada de A em x é 0. Ele não tem deslocamento aqui no eixo x. Não tem deslocamento aqui no eixo y. Ele só tem deslocamento no eixo z, que é 4 metros. Então, é 0, 0 e 4. O ponto B também segue a mesma lógica, só que ele está um pouquinho mais acima, então é 0, 0 e 5,5.
O ponto C, ele tem as coordenadas informadas aqui na figura. Na direção X, ele está um metrozinho aqui para trás, então é menos 1. Na direção Y, ele está afastado 4 metros aqui, na direção positiva. E na direção Z, ele está no chão, ele é 0. E o ponto D, nós temos aqui que as coordenadas dele vão ser 2 na direção X positiva, menos 3, porque é 3 na direção Y negativa, e 0 na direção Z. Os vetores que nós precisamos escrever aqui são os vetores AC e o vetor BD. AC é C menos A. BD é D, é o ponto final, menos B, ponto inicial. Pegando as coordenadas C menos A, então eu tenho menos 1, menos 0, 4, menos 0, 0, menos 4. Então eu vou ter o resultado aqui, menos 1, 4 e menos 4. Da mesma forma, fazendo com o vetor BD, eu tenho 2, menos 3, menos 5,5. Esses são os vetores. Esses vetores vão me ajudar a saber, eu já sei qual a direção das minhas forças. Para escrever a força no formato vetorial, eu preciso encontrar essa direção apenas, que vai ser o meu versor. Então, vamos encontrar aqui os versores. Então, para encontrar os versores, como vai ser o versor? O versor ele vai ser o valor da coordenada. Então, eu vou pegar a coordenada AC, X, dividir pelo módulo de AC, AC, Y, dividir pelo módulo de AC, e AC, Z, dividir pelo módulo de AC. Da mesma forma, o análogo a gente vai fazer com o vetor BD. Eu já determinei aqui os módulos, então o módulo de AC foi 5,745. O módulo de BD foi 6,576. Os versores é só pegar menos 1 dividido por esse módulo, 4 dividido por esse módulo, menos 4 dividido por esse módulo. 2 dividido por esse módulo, menos 3 dividido por esse módulo e menos 5 dividido por esse módulo. Escrevendo isso e multiplicando pela intensidade, o FA, que está aqui representado, FA vai ser 250 vezes menos 0,174, 0,696 e 0,696. FB vai ser 175 multiplicado por 0,304 menos 0,456 e menos 0,836. Beleza? Multiplicando esses valores aqui, nós vamos encontrar fazendo 250 vezes esse valor, 250 vezes esse valor, 250 vezes esse valor, e da mesma forma com a força FB, nós vamos encontrar as seguintes componentes. FA igual a 43,5, 174 e menos 174. Esse foi o vetor FA. FB 53,2 menos 79,8 menos 146,3. Escrevendo isso, somando agora, nós temos que a força resultante, vou colocar aqui FR, ela foi de as componentes 9,7, 94,2 e menos
320,3. Calculando o módulo de FR 333,72 newtons. Essa é a resultante, é o módulo da nossa força resultante. Então é isso, galera. Esses foram os dois exemplos sobre forças no espaço. Valeu, até a próxima aula.